Enquanto você encontra na sua Bíblia a carta de Tessalonicenses, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens que intitulei Alerta à Igreja. Alerta à Igreja. Essa carta de Tessalonicenses, ou melhor dizendo, essa igreja de Tessalônica nasceu por vontade de Deus. Como toda a igreja do Senhor, porque você sabe que existem lugares que se chamam igreja, mas não são igreja. Que falam a palavra de Deus, mas não são usados por Deus. Essa igreja de Tessalônica, ela nasceu por vontade de Deus. Ela é fruto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Você talvez recorde que o apóstolo Paulo fez a primeira viagem missionária e entre os companheiros da viagem tinha um cidadão chamado Marcos ou João Marcos, e ele foi para essa viagem. Chegou na metade da viagem, na altura da viagem, ele sentiu saudade de casa, sentiu saudade de tudo que ele havia deixado, e ele abandonou Paulo, e abandonou a sua missão. Quando chegou o momento da segunda viagem, Marcos disse: eu quero ir com vocês. Eu fico imaginando Paulo olhando para ele e disse: logo quem? Logo tu? Que me abandonou quando eu mais precisava? Não, comigo você não vai. E aí o amigo dele, irmão nosso, chamado Barnabé, estava ali e disse: se ele não vai com você, deixa que Marcos vai comigo. Eu disse: então pode levar, eu não quero. Eu quero comigo Silvano. Silvano era o nome grego, conhecido também na Bíblia como Silas. Silas vai comigo, Timóteo. Eles foram para uma segunda viagem missionária. Paulo tinha a intenção de ficar no continente asiático, porém, Deus encaminhou o apóstolo Paulo para viajar para a Europa. E ele foi então na região da Macedônia, lá na capital da Macedônia, chamado Tessalônica. E quando eu vejo Deus usando a vida do apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, eles estiveram na cidade de Tessalônica durante 3 semanas. E durante 3 semanas eles pregaram nas sinagogas, usando o local que eles tinham lá, a sinagoga. Aos sábados, que era quando o povo se reunia, ele conseguiu deixar uma igreja estabelecida em 3 semanas. Então isso já me constrange. Me constrange mais saber que em 3 semanas aquela igreja tinha algumas condições de permanecer como igreja, orando, lendo a palavra, ministrando a palavra. E assim eles permaneceram. Paulo, ao sair de Tessalônica e seguir viagem, ele vai para Corinto, e estando na cidade de Corinto, ele recebe notícia dessa igreja que ele havia deixado em Tessalônica. E a notícia que ele recebeu é que, entre tantas notícias, nós vamos ler aqui o capítulo 1, entre tantas notícias, ele soube que algumas pessoas ouviram o evangelho. Paulo expôs o evangelho para aquela igreja, falou o destino do cristão, para onde o cristão vai depois que ele encerra a sua carreira aqui na terra, depois da sua morte. E como em 3 semanas o entendimento de alguns talvez não foi tão preciso, e Paulo disse: olha, breve Jesus virá para buscar a sua igreja. E como a série de mensagens é alerta à igreja, eu vou pedir para você alertar 2 pessoas dizendo: breve Jesus vem buscar a sua igreja. Alerta, irmão. Só isso, não fala outra coisa.
Breve Jesus vem para buscar a sua igreja. Pergunta: você falou como quem crê ou falou assim só porque foi pedido? Se você crê e não falou com tanta convicção, eu te dou mais uma oportunidade de você encontrar alguém e dizer assim: olha, breve Jesus vem para buscar a sua igreja. Amém. E entre tantas coisas, o apóstolo Paulo, então ele transmite o evangelho, fala da graça de Jesus, Jesus que morreu e ressuscitou e que breve viria para buscar a igreja. Algumas pessoas naquela época disseram assim: breve Jesus vem para buscar a igreja, portanto, encerramos a nossa carreira, peço conta do meu trabalho, vendo todas as coisas e vamos aguardar a volta de Jesus. E Paulo soube disso. Então havia na igreja de Tessalônica pessoas que não entenderam essa mensagem da volta de Jesus, assim como tinham pessoas que estavam divididas nessa igreja. Novidade? Alguma divisão na igreja, alguma coisa. Lá em Tessalônica teve. E com todo esse histórico, Paulo, sabendo disso, ele escreve essa carta aos Tessalonicenses. A primeira carta de Tessalonicenses tem 5 capítulos. E se Deus nos permitir, vamos aprender um capítulo por semana. E a segunda carta de Tessalonicenses tem mais 3 capítulos. Pretendemos também aprender. Então são 8 semanas que, querendo Deus, nós estaremos aprendendo a respeito desta carta, que muito nos ensina, em especial sobre a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Por isso decidi chamar essa série de mensagens de Alerta à Igreja. Então passaremos a leitura e eu vou pedir para os irmãos que me ajudem na leitura. Os homens lendo o versículo 1 no telão, as irmãs o versículo 2, e assim vamos seguindo. Vamos lá? Homens, Paulo, Silva. Amém. Esse primeiro capítulo, então, Paulo faz essa introdução e ele diz quem é o remetente dessa carta. Ele diz Paulo, Silvano e Timóteo. Por uma questão, talvez, de bom costume, ele cita Silvano, que é o nome grego, ou Silas, e Timóteo, mas a carta enviada por ele para essa igreja de Tessalônica tinha a intenção de ajudá-los naquilo que eles não haviam entendido de maneira correta. Uma vez que nós venhamos a entender esse primeiro capítulo, a minha intenção é que você entenda qual é a marca da igreja de Cristo, qual a postura que nós como cristãos devemos ter, baseado naquilo que acabamos de ler. Paulo, ele inicia então identificando-se quem ele era, dizendo para quem estava enviando a carta. O remetente é o povo de Tessalônica, os tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, ele faz questão de dizer, essa carta eu estou enviando para vocês que são igreja por vontade de Deus, em nome de Jesus. Como eu lhes falei, não é pelo fato de que alguém diz que o local é uma igreja, que de fato é uma igreja. Por isso o próprio apóstolo Paulo diz que existem pessoas que se reúnem mais para o mal do que para o bem. Existem pessoas que se reúnem com intenções tortas ou tortuosas, né? Mas a igreja de Tessalônica, ele disse, vocês são igreja da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
aí ele dá aquela saudação, que a graça e a paz estejam com vocês. A graça nós entendemos que é a fonte de toda a salvação. E a paz é o resultado daquele que já encontrou essa salvação. Só quem tem salvação em Jesus é que desfruta dessa paz. Enquanto que outros que ainda não encontraram a verdadeira graça que há em Cristo Jesus, buscam a paz sem, contudo, encontrá-la. Buscam a paz de tantas maneiras que, ao olharmos algumas atitudes que vemos em nossos dias, e sempre existiu na humanidade, nós vemos como uma pessoa, como um ser humano, sem Deus, pode chegar tão baixo, tão na lama. Como podemos ver um pai ou uma mãe abusando do próprio filho ou a própria filha, agredindo-os? Como podemos ver pessoas, como já falamos outro dia aí, não é? Como nós vimos no cenário nacional, naquela cidade onde as pessoas estavam hospitalizadas e chegaram ao ponto de não conseguir respirar e precisavam de uma ventilação mecânica e não havia oxigênio. E pessoas tendo oxigênio esconderam, ou para prejudicar o governo, ou para conseguir um valor maior, ou por maldade mesmo, iniquidade do ser humano. Então, uma pessoa sem Deus, ele é capaz das coisas mais baixas que podemos imaginar, ou inimagináveis. Quando olhamos algumas coisas acontecendo, nós pensamos, meu Deus, aonde chega uma pessoa? Mas Paulo fala para a igreja de Tessalônica: graça e paz de Cristo para vocês. Graça é aquilo que nós não merecemos, mas recebemos. Eu tenho certeza disso, não mereço a salvação, nada fiz por merecer. Deus o fez enviando o seu Filho Jesus Cristo, e você vai me ajudar pregando e recitando João capítulo 3 e versículo 16, vamos lá? Mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graça, Deus amou. Eu não posso me orgulhar dizendo que eu o amei, porque Ele me amou primeiro. Por isso a irmã, quando estava fazendo a abertura, ali no texto que ela leu, ela disse assim: o que foi que nós demos ao Senhor para que possamos dizer, agora eu estou esperando uma retribuição? Nada demos, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então a graça um dia me alcançou, por isso eu tenho salvação. Não posso dizer que todos vocês foram alcançados por esse evangelho da graça, porque isso é entre você e Deus. Mas se a graça do Senhor te alcançou, então você tem salvação, e a paz de Cristo está reinando na sua vida. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, é o que Paulo dizia nessa carta, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar lembramo-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé. Aquele que foi alcançado pela graça, ele tem fé. E a Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? A fé sem obras é morta. Então não tem como uma pessoa que diz que foi alcançado pela graça do Senhor, que tem salvação, que crê em Jesus, mas nada faz, não se envolve na obra,
não se entende que é corpo. Uma pessoa que não se envolve na obra, para mim talvez ainda está perdida, não entendeu a graça do Senhor, porque quando nós entendemos a graça, nós somos compelidos a fazer as boas obras, não para obter salvação, mas porque a salvação do Senhor já nos alcançou. Então ele disse: eu lembro de vocês e da operosidade da fé de vocês, como a fé de vocês foi demonstrado com frutos. Bibo, se você tem fé em Cristo Jesus, as tuas obras estão dizendo isso. Fiz uma reunião semana passada com os irmãos líderes de PGM, e nela, a minha intenção, e acredito que quem estava entendeu e percebeu isso, chacoalhar. Fé sem obras é morta. Nós precisamos demonstrar que temos fé através das nossas obras. A palavra do Senhor diz: se você diz que tem fé e não tem obras, eu apresento a minha fé pelas minhas obras. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, diz a palavra, nisso ele peca. Então ele fala isso. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e na firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, amor, firmeza, esperança. 3 semanas. Quando eu li, Deus me preparando, para ser ministrado por essa palavra e para transmitir aos irmãos, aí algumas perguntas me vieram à mente. Algumas pessoas não estão conseguindo me ouvir. Existe alguma trava entre aquilo que está sendo falado e até aquilo que chega nos ouvidos da igreja. Com alguma frequência eu lembro os irmãos da oração que o profeta Isaías fez quando ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi alcançado? Porque 3 semanas uma igreja com uma fé operosa, com amor, com perseverança, que maravilha! Versículo 4: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Foi Deus quem escolheu você. Não fui eu quem vos escolhi, não fui eu que vos chamei. Por isso, quando você diz sim, você não está dizendo sim para o Gilberto. Quando você diz não, você não está dizendo não para o Gilberto, porque quem vos escolheu foi. Se você quiser, bata no peito e diga assim: Deus me escolheu. Foi Deus que me escolheu. Exatamente para vivermos esse tempo que estamos vivendo. No livro de Eclesiastes, a palavra diz assim: não é sábio dizer como foram bons os dias passados. O melhor é esse tempo que estamos vivendo, e por isso nós chamamos de presente. Nós vivemos o presente, porque é um presente de Deus para nós. Esse exato momento em que você está ouvindo essa palavra é um presente de Deus para você. Recordo os irmãos que toda a correção, diz o autor da carta aos Hebreus, toda a correção, a princípio,
nós não vemos com bons olhos. Se você recorda-se da sua infância ou adolescência, momento que o pai ou a mãe, ou quem estava como responsável por você, estava te chamando a atenção, quantas vezes você ficou irado, irritado, ou se você tem uma característica um tanto quanto sanguínea como a minha, pensou até, quando eu puder, não vou falar. Porque toda correção na hora não é vista com bons olhos. Essa palavra que vos dou nesse momento, talvez alguém não a veja com bons olhos. Mas é como um pai que ama o seu filho e por isso o corrige. Não basta você falar para seu filho sobre Jesus. Não basta você colocar videozinhos do YouTube sobre Jesus, se o teu filho não vê em você Jesus. Se está em comunhão com Cristo e com a sua igreja, não brilhar nos seus olhos, seu filho, sua filha está vendo. Amém? Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Eu não posso, como eu disse antes, e nem quero, e nem fui chamado para isso, para começar a dizer assim, ó, esse foi Deus que escolheu, esse que não, esse foi Deus que escolheu. O que eu posso deduzir é por aquilo que vejo nas ações, nas atitudes de cada um. Mais uma vez, lembrando o que a palavra do Senhor nos diz, a fé sem obras é morta. Foi Deus que vos escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Ele disse, vocês sabem que quando eu fui falar com vocês, eu não falei das minhas experiências, eu lhes falei da palavra. A igreja do Senhor é uma igreja que tem contato com a palavra. Quantos estão fazendo a leitura bíblica Novo Testamento neste ano? Levante bem alto a sua mão. Aleluia. Persevere. Força. Porque a palavra do Senhor é o nosso alimento, é o que nos sustenta, é o que nos direciona. Ele disse, você sabe que quando eu fui com vocês, eu fui com palavra, mas não somente com palavra, mas em poder. E quando ele fala do poder, a palavra original é dinamis, e dinamis vem de dinamite, e a dinamite é usada para explodir a pedra, para explodir a rocha, e nós costumamos a pensar e a falar que esse dinamis, ou alguns chamam de dunamis, não é? Esse dinamis, ela explode por dentro de nós, aquela casca grossa, aquela religiosidade, aquele coração que antes era endurecido, quando a palavra, quando o evangelho é pregado, a própria Bíblia nos diz que a palavra de Deus é como um martelo que quebra a pedra, ou que esmiuça a penha, diz a palavra. Então, cada vez que ouvimos a palavra de Deus, aquele que tinha um coração endurecido, petrificado, começa a tornar-se mais sensível ao Senhor e à sua palavra. Amém ou não amém? E por isso ele envia essa palavra de gratidão a Deus. Sou grato ao Senhor por isso, porque vocês têm, a graça do Senhor alcançou vocês, a paz de Cristo está entre vocês, porque o evangelho chegou até vocês e o amor tem conduzido vocês, e vocês têm perseverado. Então ele estava nesse momento de saudação,
introdução desta carta, ele estava dizendo: sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus quando vejo tantos irmãos que outrora chegaram aqui e não sabiam nem orar, e Deus foi transformando, o Evangelho foi sendo pregado e o poder de Deus foi transformando, e hoje são homens e mulheres de Deus que oram, que leem a palavra, que testemunham para outros. Gratidão a Deus. Esse é o Evangelho, esse é o poder de Deus que vai transformando vidas. Há pessoas que pensam e usam essa palavra com uma tonalidade, né? O Evangelho é poder, e fala do poder de uma forma assim, que psicologicamente falando mexe. Mas você percebe que não há transformação de vida. A igreja de Tessalônica foi alcançada pelo poder do Evangelho, e você vê que eles começaram, nós vimos ali, vamos rever daqui a pouquinho, a ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança na mentalidade. Como anda a sua vida, o que tem mudado no seu coração, o que tem sido transformado na sua vida. O Evangelho transforma as nossas vidas. Segundo, nos versículos de 6 a 9, diz assim: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Paulo sai de Jerusalém, havia acontecido ali um concílio, e em Atos capítulo 15, no capítulo 17, está sendo retratado essa igreja, e ele então vai para a Macedônia, e na Macedônia havia, nessa região da Macedônia, um local, uma cidade portuária, uma cidade capital da Macedônia da época, chamado Tessalônica. E nessa capital, mais de 100 mil habitantes, por ser uma cidade portuária, ele vai e por 3 semanas ele começa a pregar o Evangelho. Algumas pessoas se reuniram a ele, e ele os deixa nessa igreja. Mas quando o nosso adversário, e você sabe que nós o temos, Satanás, que tenta de todas as formas destruir a igreja, tenta de todas as formas calar a igreja. Você sabe o que tem deixado a nossa nação em pé como está, vivendo como estamos? É Deus através da sua igreja. É por isso que o nosso adversário tem tanto ojeriza do povo de Deus, porque o povo de Deus nessa terra é sal e luz, e faz a diferença, e essa igreja de Tessalônica estava fazendo a diferença, e o império das trevas se levantam contra eles e começam a persegui-los, e ele fala: mesmo em meio ao sofrimento, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Esse imitadores, ele fala, no original, ele fala quase como se fosse um eco. É aquele que reverbera o som que ele ouviu. Então a igreja de Tessalônica, ela não apenas ouvia o Evangelho, mas ela ouvia e transmitia o Evangelho. Para quem você falou do Evangelho
durante esta semana que encerra-se, né, encerrou hoje, para quem você falou? Você viu que uma enfermidade que dizem ter nascido numa cidade lá do Oriente, no país do dragão vermelho lá, sai de lá em novembro, dezembro, e em poucos meses já estava no Brasil. E vemos aí pessoas, inclusive em nossa cidade, no nosso meio, algum poder de transmissão. Pensa no poder de transmissão do Evangelho. Quando você ouve o Evangelho e você decide falar para as pessoas desse Evangelho. E você sabia que esse é o nosso papel? Ouvir o Evangelho e transmitir o Evangelho. Ele disse assim: vocês se tornaram nossos imitadores. Vocês viam o que nós fazíamos, ouvia o que nós falávamos, e vocês começaram a transmitir isso a outros. Então vamos lá, versículo 7: assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Toda aquela região da Macedônia, ali na Europa, e Acaia, que era região um pouco abaixo, mas também fazendo parte desse bloco ali, ele disse: todo esse lugar foi atingido através de vocês, dessa igreja de Tessalônica, que eu estive com vocês durante 3 semanas. Quanto tempo você tem ouvido o Evangelho? Agora pega o Evangelho que você tem ouvido e tenta ver o que você falou durante essa semana, o que você postou durante essa semana de Evangelho, de boas novas. Porque a igreja de Tessalônica tornou-se modelo para toda a região da Macedônia e da Acaia, ele estava dizendo. Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos modelo para outras pessoas. Você sabia que existem pessoas que tomam você como modelo, como exemplo? Você sabia? Há uma canção da Ludmila Ferber que ela diz assim: se você não desistir, é para mim inspiração. Quem conhece essa canção? Se você não desistir, é para mim inspiração, para também... eu não lembro agora a letra, mas ela fala sobre isso. Se você perseverar, eu vou me sentir mais encorajado. Quando eu olho para o lado e vejo meu irmão, mesmo em meio a sofrimento, perseverando, olho para o outro, meu Deus, ele passando por isso e perseverando, quem sou eu para reclamar? Vou reclamar do quê, Senhor? Tem misericórdia da minha vida. Eu quero também ser esse modelo como a igreja de Tessalônica o era. Tem pessoas olhando para você. Há pessoas olhando para a sua postura, para o seu jeito de ser, para o seu jeito de falar, para o seu jeito de viver. A igreja de Tessalônica tornou-se modelo para 2 regiões, pelo menos nesse versículo 7, é o que ele fala. Versículo 8: porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, ecoou, foi reverberado, repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, olha só, ultrapassou, extrapolou essas barreiras, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Ô igreja de Tessalônica, olha a igreja de Tessalônica,
quando há conversão, quando nós de fato nos convertemos, nós nos tornamos boa influência para outros. O fato é que influência, todos nós somos influenciadores. Todos nós somos influenciadores. Todos vocês aqui. A pergunta seria, ou o que você faz a você mesmo: boa influência ou má influência? Você está sendo uma boa influência porque a igreja da Macedônia tornou-se boa influência em toda a Macedônia, na Acaia, ultrapassa aquelas barreiras, e ele diz: em todos os lugares que nós vamos, ele já tem ouvido falar de vocês. Tem pessoas de outras cidades que já têm ouvido falar de vocês, Pibo, aqui em Erval do Oeste. Da operosidade, do amor, do engajamento, porque vocês estão sendo influência para outras pessoas. E se você não desistir, isso será para mim uma fonte de inspiração. Assim como a graça é a fonte e a paz é o rio que jorra dessa fonte, assim também quando olho para você e vejo em você perseverança, isso também me é como um bálsamo, como remédio, como um azeite que desce pela cabeça, pelo corpo do profeta, do sacerdote, Arão. Queridos irmãos, olhe para essa igreja de Tessalônica, diga: Senhor, eu quero ser essa influência. Quando eu olho para a igreja do Senhor, aqui em Erval do Oeste, eu tenho gratidão a Deus. No meu chamado, já falei para vocês, mas com alguma frequência eu vou falar porque fez parte do início do meu ministério. Sempre eu soube das minhas limitações, sempre. Você pode olhar para mim e encontrar várias falhas, vários defeitos, mas acredito que todos os defeitos que você enxergar em mim, infelizmente eu sei, e como alguém já disse, tem até outros que você não sabe. Mas quando o Senhor me chamou para o ministério, e eu sabendo das minhas limitações, eu disse: Senhor, se é para estar no ministério, pastorear ovelhas, então, Senhor, dá-me boas ovelhas, dá-me ovelhas dóceis. Não é que Deus me ouviu? E o coração de vocês, a disposição de vocês, tem sido visto e ouvido em todos os arredores, no meio oeste catarinense e para além do meio oeste catarinense. Pessoas têm ouvido falar do que Deus tem feito em vocês e através de vocês. Que quando nos convertemos, nos tornamos boa influência. Espero que eu possa ser uma boa influência para você e espero que você seja da mesma forma uma boa influência para mim. E aí cumpriremos o que a palavra do Senhor nos diz. Um ao outro, uns aos outros. Orai uns pelos outros. Perdoai uns aos outros. Deem suporte uns aos outros. Sustentem uns aos outros. Então assim nós estaremos agindo dessa forma. Vamos lá, vamos adiante. E o versículo 10, ele dá o primeiro toque para a igreja sobre a questão da segunda vinda de Cristo. Os irmãos podem. A segunda vinda de Cristo, ele diz assim: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus nos livra da ira vindoura. Então, o terceiro ponto fala de um grande livramento em Cristo. Talvez você já saiba o que vou lhes falar, mas talvez alguém não.
Não saiba. Quando nós falamos sobre salvação, nós podemos também chamar desse grande livramento. Livramento de quê? Versículo 10. Que nos livra da ira vindoura. Você sabia que Deus se ira? Que em Apocalipse diz que há uma taça e essa taça está se enchendo. E chegará um momento em que essa taça da ira do Senhor será derramada sobre as nações, onde pessoas desejarão a morte para si, ao ver ou entender o mal que fizeram, o que se tornaram, e o destino que lhes aguarda. Houve um ateu que é muito conhecido pelos estudantes, porque é citado em escolas, mas esse ateu, quando ele morreu, a empregada que morava na casa dele, ela disse: eu nunca mais quero trabalhar na casa de um ateu, ou acompanhar os últimos instantes da vida de um ateu. Porque aquele homem, quando ele entendeu que já não tinha mais condições para ele, que ele iria morrer, uma agonia tão grande tomou conta do coração dele, Alex, que ele começou a se ajoelhar diante de tudo que era móvel, de tudo aquela coisa que ele via, cadeira, e ele dizia: me perdoa, me perdoa, me perdoa. E ele não sabia a quem se dirigir, o que ele podia fazer para alcançar misericórdia, perdão, e aquele desespero, porque ele sabia que lhe restava pouco tempo, e ele gritava: me perdoa. Ele morre naquela ânsia, naquele desespero. E agora, nessa carta de Tessalonicenses, que nós vamos aprender, é um alerta para a igreja. Nós vamos aprender, se Deus assim nos permitir, sobre a segunda vinda de Cristo, quando Ele virá para buscar a sua igreja. Nós temos aqui um nuance no versículo 10, que ele diz: e para aguardar dos céus. Quem aguarda? É aquela pessoa que sabe que Jesus vem. E quando você sabe, por exemplo, que vai chegar uma visita na sua casa, você não apenas sabe que a visita vem, você aguarda a visita chegar, aguarda com alegria e aguarda preparando tudo, né, para aquele momento. Então nós, como igreja, sabemos que Jesus vem para buscar a sua igreja. Cumpre a nós estarmos preparados para esse glorioso dia. Como? Com alegria e com expectativa. Uma vez pediram para John Wesley: se você soubesse que Jesus viria amanhã, Wesley, o que você faria? Ele disse: o que eu faço hoje? Continuaria anunciando o Evangelho, continuaria vivendo, porque será num dia, entre aspas, qualquer. Não é um dia qualquer, porque será o dia, mas num dia vivendo como estamos vivendo, casando-se, dando-se em casamento, festas, tudo acontecendo. E aí ele diz o quê? Vamos reler. E para aguardar dos céus, aguardamos dos céus, o seu Filho, é que ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, eles tinham um problema, Silvana, porque eles começaram a pensar: bom, Jesus vem, e aquela pessoa que morreu não vai ter o mesmo privilégio que eu. Ele disse: de maneira alguma, nessa carta, ele disse: aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois os que estiverem vivos é que serão levados junto ao Senhor, né? E ele começa a dar algumas orientações para eles sobre isso nessas cartas que nós vamos ler. Mas eu quero chamar a tua atenção nesse momento da ira vindoura. Quando nós falamos que temos salvação, nós somos salvos da ira de Deus. Para alguns,
Isso parece incompatível. Ah, pastor, mas Deus é amor. Deus, Ele é amor, sim. Deus é fiel, é verdade. Deus é misericordioso, claro que é. Longânimo, tardio em irar-se. Por isso que Ele nos dá oportunidade. E essa noite é uma noite de oportunidades, não é? Noite de oportunidade para nós. E Ele vai dando oportunidade, mas chegará o momento da ira do Senhor sobre todos aqueles que, tendo possibilidade de ouvir o Evangelho, de entregar-se a Ele, de servir a Ele, nunca o fizeram. Então nós somos salvos disso. O povo de Tessalônica estava com medo, vivia com medo. E nós vamos cantar agora que nós não somos mais escravos do medo, porque a salvação nos encontrou. A graça e a paz de Cristo Jesus nos encontraram. Por isso nós não estamos mais debaixo do medo. Aguardamos sim a vinda do Senhor Jesus, mas aguardamos com alegria, na certeza. E se você que está aqui não tem certeza da salvação, essa pode ser a sua noite, em que você pode dizer ao Senhor: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. Senhor Jesus, toma a minha vida, toma-me nas Tuas mãos. Reina sobre mim, Senhor. Assim como a igreja de Tessalônica converteu-se, a Bíblia diz que eles abriram mão dos ídolos, eles abriram mão de tudo aquilo que não procedia, porque a mentalidade deles mudou, o coração deles mudou, o dinamis, a dinamite do Senhor alcançou, explodiu tudo que era ruim, tudo que era mal. E agora era a igreja, a marca da cristã, a igreja de Cristo. O Senhor vem buscar a igreja de Cristo. Espero que eu e você sejamos essa igreja. Não mais escravos do medo. Grande livramento recebemos do Senhor em Jesus Cristo. Por isso dizemos: graça e paz esteja contigo. E essa graça que nos alcançou e essa paz que inunda o nosso coração. Era isso que inundava o coração da igreja de Tessalônica, que mesmo sem ter entendido tudo de maneira tão precisa, aquilo que eles ouviram, eles estavam reverberando, multiplicando. Meu Deus, quanto será multiplicada essa mensagem essa semana? Ah, talvez alguém pensou no PGM, também, não só no teu trabalho, com amigos, com parente, com vizinho. Você vai falar desse amor, dessa graça e dessa paz que um dia te alcançou, trouxe salvação e que pode alcançar a vida daquela pessoa também. Se coisas que não são boas, como aquela enfermidade que foi falado, ela foi propagando, muito mais o poder de Deus que tem nos alcançado pode e deve ser divulgado a todas as pessoas. A igreja de Tessalônica disse que tornou-se imitadores de Paulo e de Deus. Porque aquilo que Paulo falava sobre Deus, eles também começaram a falar sobre Deus.